Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um Conexão CEPACO, é o podcast do Colégio Professor Alice do Carmo Oliveira, onde aqui nós trazemos muitas informações sobre os projetos realizados na nossa escola, temas e assuntos muito interessantes. E um deles, que será o tema do nosso podcast de hoje, o nosso episódio de hoje, é a língua inglesa. E para falar sobre esse tema, recebo aqui o professor Mário, a quem já dou as boas-vindas. Mais uma vez, professor Mário, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, muito feliz porque agora vamos falar sobre língua inglesa. Aí estamos aqui com as meninas para a gente dar mais amplitude a essa nossa conversa. Então, dando as boas-vindas aqui a Yasmin, que mais uma vez participa do nosso podcast. Ela que é do 3º ano, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Também recebendo aqui a Sofia, que é do 2º ano também do ensino médio. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Sofia. Obrigada. E a Lorena, que pela primeira vez participa conosco aqui do Conexão CEPACO. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então é isso, vamos, lembrando que a Lorena é do 2º ano também do ensino médio aqui do CEPACO. Então nós vamos iniciar falando de língua inglesa, inicialmente, professor Mário. O que você poderia dizer para quem está nos assistindo? Como é que o CEPACO, tem trabalhado a língua inglesa, não somente no ensino médio, nós estamos aqui com as alunas, mas enfim, de um modo geral, como é que tem sido esse trabalho? Do infantil ao ensino médio, o CEPACO objetiva, juntamente com direção, coordenação e professores, dar mais visibilidade à língua inglesa, mostrar o valor do idioma e a importância da língua inglesa. Do infantil ao 9º ano, nós trabalhamos o inglês que é voltado totalmente para a conversação. O aluno irá aprender as 4 habilidades: ler, falar, a audição e a escrita. As 4 habilidades fundamentais para a língua inglesa. E isso nós temos a parceria da Richmond, do infantil ao 9º ano, e o Farias Brito já vindo com aquela parte de vestibulares e Enem. Então, o CEPACO está indo um pouco mais além nessa parte de trazer a língua inglesa para dentro da sala de aula e mostrar o seu valor e a importância, porque hoje, se você fala inglês, você fala com o mundo. Você falou aí da Richmond e também do Farias Brito, né? Então, dentro desse aspecto inovador que o CEPACO tem de sempre realmente trazer algo a mais para o aluno, como é que tem sido essa parceria e o que esses conteúdos têm realmente oferecido a mais? São materiais atualizados que nos proporcionam mais ludicidade em sala de aula, colocar o aluno em um ambiente de conversação. O aluno irá aprender a gramática, para possíveis vestibulares, possíveis concursos, mas ele irá aprender o porquê de estar aprendendo aquela certa situação. Então, nós conseguimos aqui dar mais ludicidade às aulas de inglês. Tornar mais prazerosa, isso. Né? Muitos alunos, veem o inglês apenas como mais uma matéria. E qual seria o principal desafio? Que desafios, na verdade, hoje, tornam podem ser feitos, para tornar esse aprendizado mais atraente? Como é que você vê isso? Até com os projetos de intercâmbio que a escola proporciona, os alunos podem sentir na prática qual a importância de um segundo idioma. E em sala de aula, os alunos, nós tentamos mostrar para eles que o inglês faz a diferença no mercado de trabalho e que é importante você conseguir um segundo idioma, como eu falo em sala de aula. Primeiro, a língua inglesa, depois a língua espanhola, aí terceiro, se possível, a língua francesa, e aí o quarto, o alemão, e o quinto, o italiano. São 5 idiomas que nós deveríamos aprender. O italiano é mais por prazer, você já aprendeu os outros, vai para o italiano, mas quanto mais você tem esse leque de conhecimento, começando pela língua inglesa, você vê inúmeras possibilidades para a nossa vida. Eu costumo dizer também que os alunos falam assim: professor, eu não sei nem falar português e vou falar inglês. Eu falo, não admito essa frase, porque assim,
hoje meus planos não é falar inglês, mas ano que vem no ensino médio, terminei o terceiro ano, você recebe uma proposta, você vai fazer uma faculdade, você você tem uma chance de um intercâmbio e você não sabe inglês. Então, as oportunidades às vezes chegam para a gente sem a gente pensar. Chegou, você tem que estar preparado. Então, com a língua inglesa já é meio caminho andado. E para vocês, meninas, quais os maiores desafios e o que vocês gostam mais nessas aulas que vocês estão recebendo aí com o professor Mário? Enfim, o que vocês poderiam dizer em relação a isso, Yasmin? Eu acho que o maior desafio já foi um que, pra mim, está sendo superado de forma muito boa, que é encontrar como eu posso exteriorizar todo o inglês que eu sei. Aí, estão falando muito agora de vários projetos, como Olimpíadas, a prova TOEFL, né? O exame TOEFL. Também os intercâmbios que o Mário já falou. Eu acho que esse é o maior desafio. E assim, o que eu mais gosto de todas essas aulas é o fato de que toda a cultura que eu vejo meio que está inserido em inglês. Mesmo que eu queira ver algo que nosso cotidiano mesmo, né? No nosso dia a dia. Assim, desde criança, meu pai sempre gostou muito de música internacional. Eu sempre via muitos videoclipes, eu gostava de ver séries internacionais. Vídeos que eu não entendia nada, mas assim, inglês não é só sobre a letra, é sobre o som, sobre o visual, sobre o que te move, é a entonação. Pra mim, inglês não é só uma língua, é uma emoção. Se você quer aprender inglês, você tem que ter algo que você realmente goste, assim, é a paixão. E pra mim não foi algo que eu peguei e sentei pra aprender. Assim, é o ideal. Mas pra mim, como eu tentei a minha vida inteira fazer como algo que não é um desafio, mas algo que eu vou conseguindo meio que decifrar e eu consigo, assim. Então... E vai acontecendo, vai acontecendo. Pois é. E assim, eu não me considero perfeita no inglês. Tem muita coisa que eu falho, muitas lacunas, porque também um desafio agora aqui encontrar pessoas pra você falar inglês. Tem uma coisa que eu sempre faço com o tio Mário, no finalzinho da aula, que é pedir pra mim ler alguma coisa, algum texto em inglês, porque eu não tenho muita oportunidade assim de ficar lendo. Sim. A forma mais fácil de você aprender é conversando. E conversando vai ter tudo que eu falei, que é o visual, a emoção. Tudo isso é a linguagem, porque o maior objetivo da linguagem é você se comunicar. Exatamente. E Sofia, Lorena, quais são os maiores desafios para vocês? O que vocês mais gostam? O que mais atrai vocês no inglês? Para mim, o maior desafio sempre, eu acho que para a maioria das pessoas que estão estudando uma nova língua, é como a Yasmin falou, é o falar. Então, a gente tem normalmente dificuldade, claro, porque não é uma língua que a gente aprende desde criança. Então, às vezes sim, né? Mas para a maioria das pessoas que estão aprendendo uma língua diferente, então é muito difícil você aprender o sotaque. Às vezes você acha que se você falar em voz alta, você está errando, tem aquele medo de errar ao falar inglês. Então, eu acho que essa, para a maioria das pessoas, é a maior dificuldade. E eu adoro o inglês pela cultura, pela a globalização que ele dá pra gente. Então, a gente se sente em contato com outras pessoas. Se a gente for pra fora, a gente tem como conversar. Isso é algo que eu acho muito importante. Para você, Lorena? Eu acho que o meu maior desafio foi na parte acadêmica, porque para mim é muito difícil juntar a parte acadêmica com a língua inglesa, que para mim se tornou cotidiano, mas eu acho que o CEPAC está trazendo muito essa conexão entre as duas coisas e é muito importante, tanto na parte cotidiana quanto na acadêmica. E a parte que eu mais gosto também, como a Sofia falou, a globalização, muita cultura, muito filme, muita série. Claro, o cinema nacional é ótimo também, mas o internacional também é muito bom e é muito legal ter essa conexão. Está presente na nossa vida e no nosso dia a dia. Estava vendo aqui alguns termos, né, que são muito usados hoje, está na moda, entre aspas, né, o crunch, o feedback, né, o follow, o hater, né, não sei nem se a minha pronúncia está correta, mas enfim. Então são termos, são palavras que para nós até falarmos isso está dentro do nosso vocabulário, não é isso, Mário e meninas? Eu adoro a palavra selfie. Eu adoro porque eu estava assistindo jornal Hoje.
né? Estava assistindo o jornal hoje, saiu em 2014, saiu a reportagem sobre agora as pessoas estão praticando selfie. Aí eu separo o selfie, a pessoa tirando a foto com o celular, e eu, cara, que legal. Então, essas palavras, algumas já existiam e se tornaram mais usadas e se popularizaram, tá? Selfie, aí nós temos crush e assim por diante. Mas essa é a minha mais interessante. Dentro de casa mesmo, você tá ali, vamos usar air fry, né? A fritadeira elétrica, né? Mas você já tá no vocabulário e você já fala e fala naturalmente, né? Eu acho que o inglês é muito isso. Nós estávamos agora no intercâmbio, né? Na Europa, e aí teve um momento lá que a gente chegou no aeroporto, na Itália, em Roma, e eu fui fazer uma pergunta para o agente lá do aeroporto, né? E eles, do you speak English? Quer dizer, na Itália, estava em Roma, né? Então, para eles, ou você tem que saber o inglês ou a língua do local. É verdade. Ou eu deveria saber o italiano ou o inglês, ou seja, o inglês presente como língua universal, né? Daí essa importância também. O que mais vocês poderiam dizer assim do que vocês vivem no dia a dia, que o inglês está presente, Yasmin? O inglês, ele está presente, além da cultura e tudo mais, de gírias, que você já mencionou. Deixa eu pensar. Eu vejo muito... Assim, uma coisa que eu queria falar... A própria música, né? A gente a própria canta a música. Eu acho que o jeito que o Brasil aborda o inglês é meio errado. Porque eles fazem muitas promessas que... Primeiro, se você não alcançar isso, não significa que tá certo. E se você não alcançar nesse período de tempo que eles colocaram, também não tá errado. Tipo, você vai ficar fluente em inglês em uma semana. Se você comprar meu curso e você vai falar que nem um nativo... Falar com um nativo não significa que a pessoa seja melhor. Tem o próprio sotaque, tem muitas pessoas que se anulam a falar inglês só por conta do sotaque. Não tem nada de errado. O único objetivo que você tem no inglês é fazer uma pronúncia que a outra pessoa entenda. Mas assim, tem muita gente que se prende a essas crenças limitantes, assim, eu não consigo falar essa palavra perfeitamente. Eu não aprendo inglês em uma semana, que nesse curso da internet me prometeu. Então eu acho que também esse é um grande desafio, porque assim, a forma que eu aprendi foi de forma natural. Eu acho que isso também é pra toda a matéria. Assim, se você colocar barreiras, por exemplo, para aprender matemática, vai ser terrível. A maioria das pessoas, assim, por exemplo, eu fui ruim numa prova de inglês quando eu tava no 6º ano. Então eu nunca mais vou ver nada em inglês porque eu sou ruim. Já cria uma desistência, assim, tem que ser algo natural, algo que você vai recebendo. Exatamente. E aí o CEPACO pode fornecer isso através dessas práticas, né? Todas essas condições. E a gente sabe também que no mercado de trabalho o inglês ele não é mais um extra, né? Podemos dizer que é básico, né? Ele é necessário, né? Então, como você, professor Mário, orienta os alunos que pretendem usar a língua de maneira mais profissional, as meninas que já estão aqui no médio já vão se preparar para o ensino superior, enfim. Como é que você vê isso? Eu falo para os alunos do 6º ano, né, que a partir do 6º ano, que vejam como é legal. Se vocês conseguirem dominar o inglês, dominar entre aspas, né? Se vocês conseguirem a comunicação em inglês, lá no 9º ano, né, nós temos 6, 7, 8º, 9º, vocês irão para o ensino médio falando inglês. Vocês terminarão o ensino médio falando inglês. Então vocês já saem com a bagagem e com um diferencial, que é a língua inglesa. Porque aqui, por exemplo, aqui em São Benedito, aqui no CEPACO nós trabalhamos a língua inglesa, nós falamos a língua inglesa, mas somos ainda poucos. Quando você vai para outra cidade, por exemplo, Sobral, nós já temos mais pessoas falando inglês. Quando nós vamos para Fortaleza, então nós já temos inglês e espanhol. Então, assim, nós percebemos que a língua inglesa é um diferencial, sim, mas se nós formos despreparados, terminar o ensino médio despreparados, a gente vai ter que correr um pouco mais. E o objetivo do CEPACO é deixar os alunos fluentes, tá? Deixar os alunos fluentes e capacitados para que possam encarar qualquer desafio na língua inglesa e no mercado de trabalho. A Yasmin falava isso da questão da promessa, né? Eu até cheguei a ver também na internet
muitas propostas até com inteligência artificial, né? Para ensinar você, para conversar com você, ensinar você a aprender rapidamente. Como é que você vê isso hoje, né? Presente? Concordo perfeitamente, concordo muito com a Yasmin, porque essas promessas de cursos, elas segregam um pouco a variação linguística. A variação linguística é o meu modo de falar, a minha dicção é de um jeito, a da Yasmin vai seguir de outra maneira, da Lorena outra, a Sofia outra e a sua outra. Então, tem que haver esse respeito, tá? E por isso, eu acho que por essas vendas, por desrespeito, às vezes, a comunicação, ela se torna falha, porque nós somos poucos falantes. Nós sempre queremos, como a Sofia e a Lorena também falou, nós somos poucos, a comunicação é mais difícil para a gente ficar treinando, e quando há o treinamento, quando a gente tenta a comunicação, vem uma pessoa para analisar o nosso inglês. Então, nós temos que tirar essa situação para que todos entendam. Nós estamos falando sobre variações linguísticas. Então, eu tenho que respeitar o meu modo de falar, o da Yasmin, da Lorena, da Sofia. Temos o nosso tempo. Às vezes a pessoa acha que tem que falar rápido em inglês. Não. Eu, por exemplo, quando eu vou me comunicar, eu tento igual ao português, tento falar um pouco mais cadenciado. É o meu jeito. A Yasmin já tem o dela e assim nós seguimos. E a dinâmica de aula, em sala de aula, Sofia e Lorena, como é que funciona? Principalmente essa questão, até para vocês diferenciarem mesmo, né, daquilo que é oferecido, de um curso, de uma inteligência artificial, de algo que está ali só você com o celular, né, com o smartphone, enfim. E qual é a diferença que vocês veem dessa oferta que a gente tem todos os dias, a todo momento, para o que vocês vivenciam em sala de aula? Sofia e Lorena, podem falar alguma coisa? Eu acho que principalmente o custo, porque existem muitos cursos hoje em dia que é uma coisa particular, é uma coisa mais assim específica, só que uma coisa do CEPACO aqui é um investimento muito direto, é um investimento que você faz e assim, sinceramente com o valor das aulas e o professor também, é muito bom, é um investimento muito certo e que se você se propõe a fazer, se você se propõe a desenvolver, com certeza vai dar retorno, especialmente também na vida profissional. Sofia? Para mim, qualquer matéria, qualquer língua que você se propõe a aprender, tanto lendo, tanto pela internet, pelo chat GPT, a IA, qual que for, se você se propor a aprender de verdade, eu acho que você consegue. Mas se quando você está ali com um professor capacitado, que sabe lhe tirar as dúvidas, está ali pessoalmente, é totalmente diferente. Então, às vezes, eu acho que buscar um professor de qualidade como o Mário eu acho que é totalmente ideal. É isso. E vem aí as Olimpíadas, né? O CEPACO também tem realmente feito todo esse trabalho, né, nos projetos que são realizados. Eu queria que o professor Mário falasse um pouco mais sobre isso. Tem o TOEFL também, que já foi, inclusive, anunciado pela direção, né? Fale um pouco mais sobre essa preparação do CEPACO e dos alunos e alunas para as Olimpíadas. Nós teremos a Olimpíada de Língua Inglesa, tá? Que essa Olimpíada de Língua Inglesa já é uma preparação para o TOEFL, tá? E o TOEFL é um projeto grandioso e ambicioso da escola que iremos desenvolver em aulas individuais que eu falo será em outro momento, para que os alunos possam trabalhar e vivenciar mais ainda as 4 habilidades, porque o TOEFL ele é uma avaliação que principalmente, além de dar uma certificação, deixa o aluno mais capacitado e dá uma titulação e uma referência ao aluno. Tá? E é uma prova que também te prepara para algumas universidades dos Estados Unidos. Então, o objetivo é que nós consigamos um dia para que a gente pratique essas 4 habilidades de forma intensiva, para que, juntamente em parceria com a Richmond, a gente consiga aplicar essa prova. A Sofia fez, a Lorena fez também, Yasmin fez. O resultado foi o mesmo do ano passado. A vantagem dessa Olimpíada é que
ela te dá o teu nível, tá? Em inglês nós chamamos A1, A2, B1, B2, C1 e C2. E aí ela te mostra teu nível, tá? Se for até B2 é nível intermediário, C1 você já está no nível avançado, tá? E é uma referência, é um referente para os alunos para saber como está o seu inglês nas 4 habilidades, porque é uma Olimpíada que realmente testa as tuas 4 habilidades. Olha só, como foi a participação de vocês então na Olimpíada? Como você se saiu, Yasmin? Como foi esse contato com um teste, né? Uma prova de nível nacional, né? Onde você está fazendo o mesmo teste que é aplicado no país inteiro. Então, eu acho que a maior novidade dessa Olimpíada é o fato da gente ter vídeos que a gente tem que interpretar. A gente pratica meio que o listen, né, que falam, que é de você ter a escuta do inglês e também a interpretação própria. Você também tem que ter tipo uma base cultural de coisas que você vê no inglês. Não sei bem explicar, mas por exemplo, eu lembro que tinha uma questão que era até um podcast que falava de assuntos recentes. Então assim, o inglês não é só a língua, mas também atualidades. Você tem que meio que saber navegar. E uma novidade também dessa Olimpíada é porque geralmente, desde criança, eu vejo só o BMEP, Olimpíadas de Matemática, de Português, e aí de Inglês foi algo bem recente, algo bem inovador. Eu espero que realmente no futuro seja tão comum assim fazer um BMEP quanto fazer uma Olimpíada de Inglês. Sim, sim. E Sofia e Lorena, como foi a participação de vocês também na Olimpíada? O que vocês podem falar sobre esse teste que o Mário falou, né? O teste de nível, de conhecimento que vocês têm? Eu gostei muito, exatamente como a Yasmin falou, ela tira um pouquinho do texto. Então, ele usa outras formas. Tem várias matérias incluídas na prova em si, não é só inglês. Ele fala de assuntos diferentes, então ele tira aquele inglês básico daquela conversa, do dia a dia e vai para outras matérias. Eu achei isso muito interessante. E realmente atualidades também que ele inseriu. Eu fiquei muito feliz, eu tirei medalha de bronze, eu acho que a Lorena também, não foi? E eu acho muito importante porque incentiva a gente a buscar mais, a conhecer mais, porque vê como isso engrandece a gente, tanto de maneira profissional quanto pessoal. Que bom. E parabéns para vocês serem medalhistas, né? Como foi para você, Lorena, então, a experiência e também a conquista da medalha? Foi muito tranquilo, assim, é uma prova muito de conhecimentos gerais também, cultural, mas na questão do inglês, assim, muito tranquilo. Uma coisa que me deixou um pouco surpresa foi que a nota de corte das médias, ela continua subindo muito. Então, para pegar a medalha de ouro é uma coisa bem complicada, é assim, 28 de 30 questões. Acho que a gente fez 27, se eu não me engano. 27. Foi na Bateu na trave. Na trave. Mas esse ano estamos aí de novo, se Deus quiser vai dar tudo certo. É isso. Você está acompanhando o nosso Conexão CEPAC, o nosso podcast do Colégio Professor Alice do Carmo Oliveira, e hoje o assunto é língua inglesa. E para você que está assistindo e que está se perguntando aí, eles vão falar inglês? Eles vão conversar em inglês? Pois chegou o momento agora. Vamos fazer uma demonstração aqui. O professor Mário vai conduzir, né, a conversação com as alunas para a gente ver como é que está na prática, né, o nível de inglês aqui no CEPAC. Pode ficar à vontade, viu, professor? Nós pensamos em fazer uma pequena conversação, nem conversação, mas uma pergunta para mostrar que o inglês, ele também, e como a língua portuguesa também é flexível, tá? Eu posso chegar e falar, Lorena, qual o seu nome? Aí a Lorena vai respondendo, meu nome é Lorena. Você é quem? Quem é você? Igual na língua portuguesa. Tá? Que na língua portuguesa, como qualquer outro idioma, nós temos um leque. Mas o nosso objetivo aqui no CEPAC é mostrar uma variedade de situações para o aluno. Então, hello. Hello. Are you Yasmin? No, I am not. What's your name, please? My name is Sophia. Are you Sophia? No, my name is Lorena. Oh, hello. Are you Sophia? I'm not. What's your name? My name is Yasmin. Então, essa é uma possibilidade para a gente sair daquele de decorar. Tipo, what's your name? Não, eu posso chegar, are you? Eu posso arrumar outras maneiras. E aí a gente vivencia isso na prática, nas aulas de língua inglesa.
tentando mostrar que tem outra amplitude, tem mais amplitude a língua inglesa e não ficar só naquela mesma coisa. What's your name? Where are you from? What's your favorite color? Então, o objetivo é a gente mostrar que tem uma amplitude e não é rígido e assim torna a língua inglesa mais dinâmica para os alunos. Dá para fazer outra demonstração com alguma coisa do cotidiano, assim? Vocês poderiam também fazer mais uma demonstração? Yes, please. Eu já começo falando inglês. Então, let's talk about a pen. So with a pen, you can take a paper. Meu Deus, my God. And you can write, and you can give to the other person, and she will talk about this. I think we can talk about many things, and one of the favorite things that I like to talk about is probably movies, music. I really like to talk about movies. So, Yasmin, what's your favorite movie? It's a classic. Nobody can understand me, but I love Frozen. Frozen. Yes, ever since I was a kid, I watch it every single year. Everybody says, let it go, Yeah. let it go. You see, when I was a kid, I used to listen to this song all the time. Ok. É isso, né? Que bom, parabéns, viu? Parabéns pela demonstração, pela forma tranquila, natural que você... E ainda tem um carregadozinho de um sotaquezinho assim, bem... Se você conversar com as meninas, assim, cada um estuda de uma maneira. É muito assim, porque o inglês te possibilita várias saídas. Eu fui aquele adolescente e adulto que sempre estudei pelos livros, tá? E aí você vai ver a Yasmin, por exemplo, a Lorena e a Sofia, cada um tem a sua maneira de estudar. Ou é por filme, ou é por música, ou é lendo um livro. Então, a parte legal também da língua inglesa é isso, as suas múltiplas maneiras de se aprender. Ou é música, jogando videogame. O importante é você ir lá, estar lá pesquisando e tentando a aquisição do vocabulário. Sim, eu acho uma coisa muito importante também é adicionar no seu cotidiano. Uma coisa muito legal. Atualmente meu celular está em italiano, mas quando ele estava em inglês era muito útil. Então fica aí uma dica, né? Trocar o idioma. Eu aprendo também com elas, tá? Anotando, a Lorena, Yasmin e Sofia trazem exemplos, eu anoto, eu não conheço essa. E assim, eu acho que nós, professores, temos que dizer, não, essa aqui realmente eu não conheço, eu vou anotar, vou pesquisar. Então, é uma troca. Eu aprendo e eu ensino, elas aprendem, elas ensinam e eu aprendo. É uma troca que, no final, todos nós ganhamos. É verdade. Estamos já chegando ao final do nosso podcast. Eu queria agradecer mais uma vez a participação do professor Mário, das alunas aqui que compartilharam tão bem aí dos conhecimentos com a gente. O tema hoje foi língua inglesa e queria deixar aqui os microfones para que vocês façam aí as considerações finais, tragam uma mensagem, um convite também para quem está em casa, né, os alunos de outras escolas e também do CEPACO, para imergirem mesmo nessa língua tão fabulosa que é o inglês, tão globalizada, tão universal que é o inglês. Fiquem à vontade aí para as considerações finais de vocês. Então, queridos alunos e telespectadores, é um prazer enorme estar falando sobre língua inglesa, tá? Assim, muito feliz com essa troca de ideias, assim, é um momento muito gratificante e assim, as minhas expectativas para o inglês são grandes e vejo que a escola está desenvolvendo projetos enriquecedores e estudem língua inglesa, estudem também as outras matérias, se dediquem que a gente não perde estudando. Nós conseguimos coisas que às vezes a gente nem imagina e estejam preparados, porque quando as oportunidades aparecem e se a gente estiver preparado, a gente tem que saber agarrar. É isso. Yasmin, o que você pode dizer também para quem está nos assistindo sobre o inglês? Faça o seu convite, divulgue aí o quão bom é aprender. Eu fiquei com uma memória na minha cabeça que eu me lembro que quando era bem criança, antes de eu estudar no CEPACO, aqui tinha o curso HB de inglês.
Lembro. Eu vim nesse curso e aprendi o verbo to be. Aí eu me lembro que desde esse momento eu comecei a desenrolar muito, muito, muito mais. Então, assim, o inglês não é uma coisa de outro mundo. A gente aprende que existe cognatos, essas coisas que a gente relaciona, que a gente vê no cotidiano. Então não é uma coisa de outro mundo. É meio que um quebra-cabeça que você vai fazendo. Então, assim, primeiro, não tenha medo do inglês e não se afaste do inglês, se aproxime. Esse é meu convite para todo mundo. E se aproxime vindo pro CEPACO. Isso mesmo, muito bem. Exatamente. Sofia, muito obrigado mais uma vez por compartilhar com a gente, né, do nosso Obrigada. Conexão CEPACO. Fique à vontade aí também para falar algo mais. O que eu tenho a dizer é que tente, não tenha medo, porque errar é humano, né? Então, se você acha que você não consegue falar, vá tentando, vá com calma. E as línguas trazem muito pra gente de cultura, de conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares, conhecer o mundo, que o mundo tá aí pra gente. Então, eu acho que aprender novas línguas é enriquecedor. E não tenha medo de errar, porque como errando que a gente aprende. Então, é isso. Vá fundo, porque o inglês é uma língua muito importante na nossa vida. É isso, muito obrigado. A você também, Lorena, que hoje participa com a gente pela primeira vez do Conexão CEPACO e que venha mais vezes também. Vamos ter aí ao longo do ano muitos mais temas, né, para a gente tratar, projetos que são desenvolvidos e são oportunidades para a gente compartilhar com quem nos assiste. Então, muito obrigado a você também, Lorena, fique à vontade. Eu acho que é muito importante você se jogar de cabeça, e como as meninas falaram, não ter medo. E é aquela coisa, né? You only live once, não perca tempo. A vida é muito curta para você perder tempo e você tá perdendo muita coisa por não entrar nesse mundo, não conhecer. E eu acho que tem muito ainda para conhecer. O mundo é muito grande, muitas coisas para você ver. Então é isso, se jogar de cabeça. É isso, então olhando agora para a câmera, se despedindo, queria a despedida em inglês, né? Que vocês possam se despedir em inglês e a gente agradecer a quem nos assistiu até agora. Bye bye, see you. Bye, bye. See you next time. Bye! Bye, bye!